E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro título da história do Corinthians. Pois é, o primeiro título paulista da nossa história que o Corinthians conquistou lá em 1914. Pois é, vamos falar sobre esse título. O Corinthians, que naquela época tinha grandes jogadores que fizeram parte daquele título, como o nosso primeiro grande ídolo, o Neco, o Amilcar, Aparício, Pólice, Pérez e também o nosso capitão barra técnico, o espanhol Casemiro Gonzalez. Pois é, mas naquela época ainda não tinha essa coisa de treinador, né? Quem escalava o time, quem definia o time era o capitão, no caso o Casemiro Gonzalez. Então ele foi o primeiro treinador e primeiro capitão a ser campeão pelo Corinthians e ele também era jogador, obviamente, né? Então vamos falar sobre o primeiro título da história do Corinthians, o Campeonato Paulista de 1914. Bora conferir! E bom, meus amigos, antes de falar sobre o Paulista de 1914, vamos lembrar que o Corinthians, naquela época, era os primeiros anos da fundação do Corinthians, né? O Corinthians só conseguiu se filiar à LPF, a Liga Paulista de Futebol, que organizava o campeonato na época. Só conseguimos nos filiar em 1913. Pois é, foi nesse ano que o Corinthians disputou o primeiro campeonato paulista na sua história. O Corinthians terminou em quarto num campeonato de 5 times, né? Então, no ano seguinte, na segunda participação do Corinthians no campeonato, onde o Corinthians conseguiu o título, né? E um detalhe bem interessante é que naquela época não tinha apenas um campeonato paulista. Pois é, tinha dois, exatamente isso, dois campeonatos paulistas. O campeonato da LPF, a Liga Paulista de Futebol, o campeonato que o Corinthians venceu. Mas também tinha um outro campeonato paulista com outros times que era organizado pela APEA, que era a Associação Paulista de Esportes Atléticos, né? E o campeão paulista pela APEA foi o São Bento da capital. Pois é, não era o São Bento de Sorocaba, era o São Bento da capital que venceu o paulista daquele ano pela APEA. Esse São Bento nem existe mais, já está extinto, mas o paulistão daquele ano teve dois campeões. O Corinthians, que ganhou pela LPF, e o São Bento da capital, que venceu pela APEA, beleza? Mas claro, nesse vídeo vamos falar sobre o campeonato da Liga Paulista de Futebol, o campeonato que o Corinthians venceu, beleza? E para começar, vamos falar sobre o número de times e também sobre o regulamento daquele campeonato. Bora conferir! Bom, vocês estão vendo aí na tela, 7 equipes participaram do Campeonato Paulista da Liga Paulista de Futebol daquele ano. O Campos Elíseos, o Corinthians, o Germânia, o Idcroft, o Internacional, o Lusitano e o Minas Gerais, tá? Detalhe que desses 7 times, 6 eram da capital. Apenas o Idcroft era do interior, da cidade de Jundiaí. E um detalhe interessante é que o Idcroft foi o primeiro time do interior a jogar o Campeonato Paulista justamente nesse ano, em 1914. Antes, somente equipes da capital jogavam o estadual, então o Idcroft, aí em 1914, pela LPF, foi o primeiro time do interior a jogar o Campeonato Paulista. E detalhe também para o símbolo do Corinthians naquela época, né? Bem diferente do atual, esse era o símbolo aí no nosso primeiro título estadual, beleza? E agora vamos para o regulamento daquele campeonato. O regulamento previa pontos corridos, todos contra todos, em ida e volta. Então, cada time deveria disputar 12 jogos, né? Quem somava mais pontos era o campeão naquela época. Vitória valia 2 pontos e empate 1 ponto. E um detalhe bem interessante também é que todos os jogos daquele campeonato
foram realizados no estádio Palestra Itália. Pois é, o primeiro título da história do Corinthians a gente conquistou no estádio que hoje é do Palmeiras. Pois é, só que naquela época o Palestra Itália ainda não era do Palmeiras. O Palmeiras só adquiriu o terreno do estádio anos depois, beleza? Então tá aí, esse era o regulamento daquele campeonato paulista. Bom, meus amigos, e mais um detalhe daquele campeonato é o seguinte, né? Que ao decorrer da competição, 2 times desistiram. Pois é, 2 times abandonaram o campeonato, o Germânia e o ID Croft. Pois é, no segundo turno ali, eles abandonaram o Campeonato Paulista, ou seja, o Corinthians e os outros times que ficaram disputaram no final 10 jogos, tá? Em vez de 12. O Germânia e o ID Croft acabaram desistindo e abandonaram a competição. Então o Corinthians jogou 10 partidas daquele campeonato e fomos campeões invictos. Pois é, campeões invictos com 100% de aproveitamento. Vencemos todos os jogos daquele campeonato. O nosso primeiro título paulista. Então, vamos falar sobre os 10 jogos, as 10 vitórias do Corinthians no Campeonato Paulista de 1914. Vamos aos jogos. E o primeiro jogo do Corinthians naquele campeonato foi uma goleada contra o Lusitano, 6-0 para o Corinthians no dia 12 de abril. Neco marcou 3 gols, Pérez 2 gols e o Aparício marcou o outro gol do Timão na goleada. O segundo jogo foi contra o Internacional, vitória por 3-2 no dia 10 de maio. O César Nunes, Américo e o Neco marcaram para o Corinthians na vitória. O terceiro jogo foi contra o Minas Gerais, vitória por 2-1 no dia 17 de maio. Américo e o Neco marcaram os gols do Corinthians. A quarta partida foi contra o Germânia, vitória por 3-1 no dia 21 de junho. Américo, Aparício e o Neco marcaram os gols do Corinthians. O quinto jogo foi contra o Campos Elíseos, goleada por 5-1 no dia 14 de julho. Bianco marcou 2 gols, Pólice, César Nunes e Pérez marcaram os outros gols do Corinthians. E detalhe que o Bianco também marcou o gol aí do Campos Elíseos. Então ele marcou 2 gols a favor e 1 gol contra nesse jogo, o Bianco. O sexto jogo foi outra goleada agora contra o ID Croft, 4-1 no dia 26 de julho. Os gols corintianos foram marcados por César Nunes, João, Pérez e Aparício. O sétimo jogo foi contra o Internacional, vitória por 4-2 no dia 13 de setembro. Bianco marcou 2 vezes, Amilcar e Neco marcaram os outros gols do Corinthians. O jogo 8 foi contra o Minas Gerais, vitória por 3-1 do Corinthians no dia 27 de setembro. E o Neco marcou os 3 gols do Corinthians na vitória contra o Minas Gerais. E agora vamos para o nono jogo do Corinthians, que também é o jogo do título, pois é, goleada contra o Campos Elíseos por 4-0 no dia 8 de novembro. Foi com essa vitória que o Corinthians garantiu matematicamente o título paulista daquele ano. Pólice, Pérez, Aparício e Neco marcaram os gols do Corinthians. E o 10º e último jogo, só para cumprir tabela, uma vitória contra o Lusitano, 3-0 no dia 15 de novembro. Amilcar, Aparício e o Neco marcaram para o Corinthians. E vocês estão vendo aí a classificação final daquele campeonato. Corinthians campeão com 20 pontos, 10 vitórias em 10 jogos. O Corinthians marcou 37 gols e sofreu apenas 9. O Campos Elíseos terminou em segundo com 11. O Internacional em terceiro com 7. Minas Gerais em quarto, 6. Em quinto, Lusitano, 5. E nas últimas posições, o ID Croft e o Germânia, que foram os times que abandonaram a competição. O Germânia, que fez uma pontuação superior
né, em relação ao terceiro colocado, acabou em último porque foi o primeiro time a abandonar a competição, jogou 6 partidas, ganhou 5 e perdeu apenas uma, justamente para o Corinthians, né? E o Ed Croft acabou em sexto porque também abandonou a competição depois do Germânia, né? E tá aí, galera, os artilheiros do Corinthians naquele campeonato. E o artilheiro foi o Neco, com 12 gols. Ele foi o artilheiro do Corinthians e também da competição. Com 5 gols, Aparício e Pérez. Bianco marcou 4 gols. Américo e César Nunes marcaram 3 gols cada um. Com 2 gols, Amilcar e Pólice. E o João marcou apenas 1 gol. Tá aí a lista dos artilheiros do Corinthians no Campeonato Paulista de 1914. E tá aí, galera, tá aí o Campeonato Paulista de 1914, o nosso primeiro título na história, o primeiro título paulista que a gente conquistou 4 anos após a nossa fundação, que foi em 1910. Em 1914, na nossa segunda participação no Campeonato Paulista, vencemos a competição, beleza? E tá aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Eu não sei se vocês sabiam como era o campeonato naquela época. Pois é, o Corinthians não foi campeão numa final, foi campeão num sistema de pontos corridos, mas tá aí, esse é o nosso primeiro título da história, o Campeonato Paulista de 1914. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!